Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2023. Nós iniciamos aqui de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Esse estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. E demais estudos da casa podem ser acessados através de nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Se você está acompanhando esse estudo pelo YouTube, de forma gravada, saiba que nós vamos ao ar ao vivo, todo sábado, às 2h30 da tarde. Lá em nosso site você tem o link para se juntar conosco no Google Meet e participar conosco desse estudo. Nós estamos no ano de 1861 da Revista Espírita. Nós iniciamos o primeiro estudo na semana passada, fazendo a leitura já comum daquele boletim que Kardec trazia, todo início de revista. E vamos passar agora para o primeiro tema de estudo que Kardec vem trazer para nós, intitulado O Livro dos Médiuns. Pode iniciar para nós hoje, Pereira? Posso sim. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estou dando continuidade aos nossos estudos do ano de 1861, como o Lelo colocou. Hoje o tema inicial é o Livro dos Médiuns. Anunciada há muito tempo, mas com a publicação retardada em virtude de sua própria importância, essa obra aparecerá entre os dias 5 e 10 de janeiro, na livraria do Sr. Didier, nosso editor, localizada no Quai des Augustin 35, nome da rua, né? A nota de Allan Kardec. Ela é igualmente encontrada nos escritórios da Revista Espírita, na rua Santiane 59, Passagem Santiane, um grande volume, em 18, de 500 páginas. Paris, 3 francos, né, custava, né? Pelo correio, 4 francos. Baratinho, né? Na época, né? Será, né? Quanto será que dá franco, né? Quanto é que valia, né, hoje, né? Se fosse atualizado. Mas é interessante, né, Pereira? Olha, porque a gente sabe lá que, vamos dizer assim, o Espiritismo lá surgiu com o Livro dos Espíritos. Acho que, grosso modo, podemos dizer isso, né? Lá em 57. E aí o livro dos Médiuns vem em 1861. Então, aí em janeiro, na Revista Espírita, ele estava anunciando que ele ia lançar, né, o Livro dos Espíritos, e agora a gente sabe, inclusive, o dia, né? No dia 5 e 10 de janeiro, na livraria do Senhor Didier, e também lá na livraria, nos escritórios da Revista Espírita. Você vê que interessante, né? Porque geralmente a gente sabe, o ano do Livro dos Espíritos, e aqui ele traz até o dia que ele disponibilizou lá nas livrarias para a venda do livro. Livro dos Médiuns, né? Isso, lembro do Livro dos Médiuns, exatamente. Porque o Livro dos Espíritos foi em abril de 1857, né? Isso, 8 de abril de 1857. Para o pessoal que não sabe, lá então, ou talvez tenha esquecido, então, em 57 é o Livro dos Médiuns, em 61 de 57 o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns é em 61, agora a gente já viu ali que é janeiro, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, o Céu e o Inferno, e 1868, a Gênese. E um marco importante também, até foi um tema que nós estudamos ontem no Livro dos Espíritos, na introdução ali, que em 1860 ele lançou a edição revisada do Livro dos Espíritos. Ampliada, né, Pedro? Ampliada, que revisou e ampliou, porque era 518 questões, foi para 1119, 1119 questões, então foi em 1960 que ele lançou, né? Essa revisão, essa ampliação do Livro dos Espíritos também. Quer dizer, logo em seguida, em 1861, lançou o Livro dos Médiuns, bem bacana. E veja que desde, né, da época lá do Livro dos Espíritos, que foi em abril de 57, logo no ano seguinte ele começou a revista. Sim. Né? Que foi ano de 58. E aí a revista continuou em paralelo até praticamente o final da vida dele, né? Então ele nunca parou com a revista. Então, por isso que é um estudo grandioso. Muito do que está nos livros da codificação vieram de estudos, né, realizados através da Revista Espírita, né, que ele trouxe ali mensalmente para apresentar.
Ele mesmo cita como o laboratório, né, onde que ele testava as ideias, estava ali, debatia as ideias, trazia outros pontos, para depois fazer essas outras obras que foram colocando, que no livro dos médios, tudo foi, a gente percebe hoje, quem já leu o livro dos médios, quem estudou o livro dos médios, que muitas coisas que ele fala na Revista Espírita, que nós já estudamos, depois, no livro da Revista Espírita, ele coloca no livro dos médios, assim, no Evangelho, como nas outras obras também, né, quer dizer, ali era o laboratório realmente onde ele solidificava as ideias, né, debatia as ideias e depois fazia um resumo para seguir com as outras obras, bem bacana. Uhum. E aqui eu não vou refazer ali aquele tour que a gente fez, mas lembra que a gente teve um estudo que a gente fez um tour aqui para essa rua Santene, 59, Foi mesmo. né, que a gente foi lá pelo Google Street, né, viu como que era a frente e eu até achei fotos antigas da época, como que era a divisão ali, a planta do imóvel. Então, eu não lembro qual estudo que é, mas é um desses estudos para trás aí, que o pessoal volta a estudar as outras anteriores só aí. volta lá, no ano de 1860, em alguns estudos do ano de Verdade. 1860. Então, dá para ver ali quando a gente fez esse tour lá por dentro também. Então, vamos dar continuidade aqui, ó, onde ele está apresentando o livro dos médios. Representa o complemento do livro dos espíritos e encerra a parte experimental do espiritismo, assim como esse contém a parte filosófica, né? Aí a gente vai colocando ali que o livro dos espíritos tem a parte filosófica, né? Fruto de longa experiência e de laboriosos estudos, nesse trabalho procuramos esclarecer todas as questões que se ligam à prática das manifestações. De acordo com os espíritos, contém a explicação teórica dos diversos fenômenos, bem como das condições em que os mesmos se podem reproduzir. Hoje, Pereira, a nossa casa está ofertando o curso do Deon ainda? Sim, nós temos um curso que nós chamamos de DEON, né, que é Desenvolvimento e Estudo, não fui até o nome Da agora, orientação mediúnica, né? medianímica, na verdade, nós usamos até o termo, né? Medianímica, exato. Vocês Exatamente, querem mudar essa está questão. mudando essa questão. Sim, inclusive nós estamos preparando já para a próxima semana, dia 2 de março, iniciarmos um curso presencial, que vai ser um curso aí em parceria junto com a Casa Luz da Verdade, né, da Selva, Sociedade Espírita da Verdade, que nós vamos iniciar dia 2 de março. Olha, alguma pessoa talvez esteja assistindo nós agora e Semana queira que vem. participar, pode entrar lá no nosso site lá e ver os critérios lá que tem para fazer as inscrições, né? Mas É o primeiro ano. esse vai ser o primeiro ano, né? Esse ano. O ano passado nós não tivemos, devido a Pandemia. pandemia, algumas coisas mudanças que foram feitas e por causa de espaço, mas a partir desse ano nós vamos continuar sem estudo. É 2 anos, né, de curso. 2 anos aproximadamente. Esse ano nós fazemos algumas revisões, mas normalmente é 2 anos, né, entre a prática e teórico. É um curso, é um estudo que para quem me conhece já sabe que eu participo aí, dedico eles aí já há vários anos, aí, há mais de 10 anos, 10, 12 anos, participo nesses estudos, né? Eu acho muito interessante, e ele é baseado praticamente todo em cima do livro dos médios, né? Bem por isso que eu trouxe essa questão, né? Porque às vezes a pessoa tem aquela sensibilidade, a percepção, e eu achei muito prudente vocês terem mudado ali a questão de orientação mediúnica para medianímica também, né? Porque não é só espírito, às vezes, né, Tereza? Além disso aí, da questão medianímica, né, porque é a sensibilidade, que o Kardec deixa bem claro, um outro tema que nós colocamos também, que é o desenvolvimento. Muitas pessoas, infelizmente, acreditavam que a mediunidade você não desenvolve, que você só apenas educa, então era educação mediúnica. Nós temos, e sabendo disso, o Kardec coloca, quem estuda o livro dos médios, que a mediunidade se desenvolve sim. É claro que a pessoa tem que ter, a pessoa precisa ter aquela centelha, né, aqueles indícios, mas ela pode se desenvolve sim através das práticas e do exercício, né? Então, uma das outras coisas que nós mudamos em relação aí, que nós consideramos, foi essa questão do desenvolvimento, e você desenvolve ela com o estudo e a prática, né, praticando dos trabalhos práticos, que é um estudo teórico e prático, né? Na mesa, com o tempo nós começamos na teoria, depois vamos sentar na mesa e vamos desenvolvendo conforme as orientações de Kardec, né? Então é bem interessante isso também, né?
E esse é um tipo de estudo que, pela prática, né, Pereira, não tem como fazer online, que nem a gente faz da Revista Espírita. Não, não. Nós tivemos um ano que, quando nós estávamos bem no auge da pandemia, lá naquela época de 2020, que nós fizemos uma parte teórica online, mas eu acho que é muito prejudicial, né? Porque a mediunidade, né, mesmo aquela parte teórica que a gente debate, que estudando aqui, é importante aí desenvolver essa mediunidade presencial, né? Tendo relações, sentindo as energias. Então, é isso mesmo, tem que ser presencial, não tem outro caminho, né? Maravilha. Esse livro dos médios, ele é o livro base, né, desse estudo, e é muito interessante, porque, inclusive, ele, aí no livro dos médios, eles vem quebrando algumas concepções que a gente vai adquirindo no caminho, dependendo de algumas casas mais, vamos dizer assim, mais comedidas, né, que é, por exemplo, uma das questões é a questão da evocação, né, tem casas que abominam a evocação, e no próprio livro dos médiuns, e na revista a gente vê que se fazia muita evocação. A evocação, o desdobramento, o sonambulismo, né, a emancipação da alma. Então, muitas casas, deve ter os motivos deles, não aceitam. E nós trabalhamos com tudo isso, né? Porque nós sabemos que tanto a evocação como quando nós trabalhamos em grupos de obsessão, você tem que evocar, não tem outra maneira. E tanto também como o desdobramento, que algumas casas chamam, que é a emancipação da alma, ela requer muito estudo e prática, né? Então, mas ela é recomendada e foi demonstrada e, vamos dizer assim, ensinada por Kardec, no próprio livro dos médios, ele explica isso, né? Então, são questões que requerem muita dedicação e muito trabalho, né? Isso é só o tempo que vai formar essas pessoas que tenham condições de você transmitir isso e orientar as pessoas adequadamente. Por isso que só para a gente fechar, antes de você concluir também, é importante saber, para quem está assistindo o curso, eu acredito que a maioria das casas também tem um curso similar, que, eu não tenho nenhuma sensibilidade, não tenho nada. Então, existe também, é importante fazer, né, a parte do curso da mediunidade, da medianímica, como é o curso da nossa casa, porque existe uma função muito importante dentro de um grupo mediúnico, que é a sustentação, né? E essa sustentação, normalmente, é a pessoa ali que ela tem a sensibilidade, mas em menor grau, normalmente não vai sofrer aí uma incorporação, como dizem, né? Mas ela é um ponto muito importante ali, porque ela é, como se diz assim, a luz de volta ali, quando o espírito faz um desdobramento, quando o médium faz um desdobramento, ele consegue se localizar naquela luz que a pessoa emana. Então, eu só vou fazer se eu tiver vendo espírito ou escutando espírito. Não sinto nada, né? Eu vou te passar essa pergunta para você. Agora eu vou para o pessoal, mas eu vou falar que você trabalhou com a gente há alguns anos, né? No grupo, fez o DEON. No início, você também, quando começou a trabalhar, que é outra função que há necessidade da pessoa estudar o livro dos médios, que é do dialogador, de participar junto do dialogador e na sustentação, você sempre, no começo, dizia, eu não sinto nada, não tenho nada. E quando você já estava lá no grupo lá, você mudou totalmente, né? Você já começou a sentir as percepções. E isso foi, vamos dizer assim, ampliada pelo estudo do magnetismo também, né? Que é outra coisa que ajuda as pessoas a sentir essas percepções. Mas você é um exemplo disso, né? Você pode falar com convicção, porque você era um desses que no início alegava, e eu sei, eu ouvi isso aí, né? Mas eu não tenho assim, não sinto nada, como você está sentindo, né? Quando a gente falava que sentia alguma coisa, as pessoas ficavam meio assim, mas será que está sentindo? E durante o desenvolvimento do trabalho, o que aconteceu? Você já estava percebendo, sentindo as sensações, né? Aí é que aquela importância que nós estamos falando de desenvolver isso, né? Desenvolver os talentos, cada um dentro das suas capacidades, né? Cada um dentro. Um tem uma facilidade maior para a emancipação, o desdobramento, outros têm mais para o diálogo, o intuitivo, e assim vai sucessivamente. Mas todos vão se encaixando dentro do grupo. É por isso que nós colocamos o termo desenvolvimento, né? Você tem que desenvolver esse talento. Né? Isso é com o tempo, com o estudo, né? Quantos e quantos eu já vi, passou por mim, dezenas de médios, e eu já ouvi essa história, as pessoas, não sinto nada, não tenho nada. E quando passava aí 4, 5 anos aí trabalhando no grupo mediúnico, hoje são médios excelentes, né? Desenvolveram junto com os outros médios. Não é verdade? Você também tem, você sabe disso que eu estou falando. Bacana essa conversa.
Isso é mais incentivo para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né? Que elas possam procurar casas que tenham estudos sérios ou cobrar dos dirigentes das casas, né? Dos diretores doutrinários, falou, gente, vamos fazer um curso, vamos estudar mediunidade, né? Não tem outro caminho, você tem que começar. Porque se a gente passa ali pela uma dos marcos aí do espiritismo, que é a comunicabilidade dos espíritos, uma casa sem um grupo mediúnico é uma casa sem, né? Eu acho, né? Porque você já perdeu uma grande parte, né? Se você não tem... O espiritismo é espiritismo, uma casa espírita, sem espírito, vamos dizer assim, né? Porque você, não, é só oração, só prece. Não. Eu acho que é muito importante dentro de uma casa espírita você ter grupos mediúnicos, né? Para ajudar, que é uma maneira de você fazer a caridade, tanto com as pessoas encarnadas como desencarnadas, né? Bom, vamos lá. É mais só um esclarecimento, porque nós estamos falando do livro dos médios. Eu acho bacana isso, que muitas pessoas nos assistem a posteriori, né? Então elas podem refletir sobre isso. Então vamos, Kardec continua. Representa o complemento do livro do Espírito, já li isso aqui, fruto de longa experiência e de... Bem embaixo, Pereira, bem no finalzinho já. Não obstante. Não obstante, sobretudo, a matéria relativa ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade mereceu nessa parte atenção toda especial. O espiritismo experimental é cercado de muito mais dificuldade do que geralmente se pensa. E os escolhos aí encontrados são numerosos. É isso que ocasiona tantas decepções aos que dela se ocupam, sem experiência e os conhecimentos necessários. Nosso objetivo foi o de prevenir contra esses escolhos, que nem sempre deixam de apresentar inconvenientes para quem se aventure sem prudência por esse terreno novo. Não podíamos negligenciar um ponto tão capital e o tratamos com cuidado que a sua importância reclama. Os inconvenientes quase sempre se originam da leviandade com que é tratado o problema tão sério. Sejam quais forem os espíritos, são as almas dos que viveram no meio das quais estaremos infalivelmente de um momento para outro. Todas as manifestações espíritas, inteligentes ou não, têm, pois, por objetivo, pôr-nos em contato com essas mesmas almas. Se respeitamos os seus restos mortais, com mais forte razão devemos respeitar o ser inteligente, que sobrevive e que constitui a sua verdadeira individualidade. Fazer das manifestações uma brincadeira é faltar com respeito que talvez amanhã reclamaremos para nós e que jamais é inviolado impunemente. O primeiro momento de curiosidade causado por esses estranhos fenômenos já passou. Hoje, que se lhes conhece a fonte, guardemo-nos de profaná-la com brincadeiras descabidas e nos esforcemos para nela aurir o ensinamento apropriado que nos assegura a felicidade futura. Que aqui é um tema que dá para a gente debater, né, Pereira? Que a gente vê também nos filmes, aquele tablado de Ouija que eles falam, né? Que é para invocar espírito, ou a brincadeira do copo. Então, acho que a evocação, o intercâmbio aí com o espírito sempre tem que ter um cunho, não de curiosidade, né? Mas um cunho que seja produtivo para a evolução de ambas as partes, né? Aí é porque as coisas às vezes são pegadas assim, as palavras às vezes são colocadas. O Emmanuel colocou essa questão da evocação, dizendo
no livro Consolador, se não me engano, ele diz que não deveria se invocar os espíritos. Mas aí nós temos que entender bem o que ele disse, que o Kardec disse que você pode, quando o nome dele é invocador. Porque é aquela questão, assim, que as pessoas, às vezes, começavam de qualquer maneira, morreu um, tal, vamos invocar ele. É que o Kardec começa o texto ali falando sobre os médios, essa seriedade daquilo que está fazendo. Então, aí, realmente, para evitar aí algumas casas, falam, não, vamos proibir, é proibido invocar. Já pega as coisas, radicaliza, né? As questões que são colocadas de uma maneira que não deveria. Porque se você pegar essa própria introduçãozinha que ele está dando ali do Médios, esse começo ali, essa apresentação, ele já deixa bem claro, e no livro do Médios está bem claro isso, que isso não é uma coisa séria. Ela tem que ter um fim sério, de ajuda, de conhecimento, não é uma coisa de brincadeira. Então as pessoas às vezes vão para esse lado, né? Ah, então vamos cair, que você falou dos copos, nós sabemos que muitas e muitas pessoas levaram revés muito grandes por causa dessas brincadeiras, né? Ainda hoje, né? De vez em quando a gente vê histórias disso, de pessoas querem brincar ali vamos invocar ele, vamos não sei o que e tal, seja no copo, seja no que, e aí já viu, né? Aí depois diz, não, então é proibindo evocar. Não é? Olha, então você não estudou Kardec, porque o Kardec deixa bem claro, olha, esses livros médios é para você evocar ou dizer, conhecer essa parte da mediunidade da maneira séria, objetivos. Então, se você está dentro da casa espírita, num grupo de obsessão com objetivo sério, ou seja, um grupo de ajudar sofredores, então você não tem que ter esse receio, né, de evocar, porque você não está trabalhando, não está ali para brincar, né? Você que conhece, as pessoas que conhecem o trabalho que a gente faz, então nós não temos que temer isso. Ninguém está ali para ficar, né? Vamos fazer isso, daquilo, fazer brincadeirinha. Não, né? Então essa é a advertência que ele já começa a colocar e às vezes as pessoas, que ele já diz ali que uma questão que exige estudo, preparação, né? Dedicação. Se as pessoas não têm essa dedicação, tudo, elas ficam com medo aí, realmente não colocam grupos, não fazem grupo por causa desse medo. Não, porque isso é perigoso, isso. Eu sei, porque quando nós fomos formar o primeiro grupo há 10 anos atrás, quando nós começamos a iniciar os grupos de obsessão, a instituição que nós participava foi terrível para nós colocar o trabalho, porque todo mundo achou, não, onde já se viu, o grupo de obsessão vai atrair obsessores, tal, para casa, tudo. Gente, peraí, o que atrai o obsessor não é o grupo, né? Se você estudar a doutrina espírita, sabe que é a tua sintonia, o pensamento das pessoas que estão agindo. Que medo é esse, né? Então, bom, vamos fazer o grupo, temos que estudar. Estudamos 1, 2 anos, 3 anos, vamos estudar, coisa séria, finalidade séria. Tudo bem. E tá aí hoje, nós estudamos e trabalhamos com isso há muitos anos, e eu acho que é assim que tem que funcionar as coisas, né? Com muita dedicação, muito estudo e seriedade, né? Isso é importante, né? Alguma vez já chegou na casa, assim, alguma pessoa pedindo para fazer evocação de alguém aí que vocês notaram que era só por curiosidade e não aceitaram? Não vou dizer que é muito comum, mas ocorre constantemente, né? As pessoas. A nossa casa nem tanto mais, mas na época as pessoas chegavam e desencarnava um parente, um amigo, um conhecido, aí falavam, você não pode colocar lá no grupo para ver lá e tal, que ela queria falar com ele, isso aí é muito comum. Existem algumas instituições, o Chico Xavier mesmo, junto com ele lá, que era uma instituição preparada para isso, aonde que eles fazem essas questões de psicografia. Mas lembre-se, essas casas são preparadas, esses médios são preparados, aonde ali espontaneamente o espírito vem ou não dar a notícia daquilo que colocar lá. Não é invocação propriamente dita, né? É uma invocação indireta, né? Mas junto com o mentor, que se houver necessidade, vem um benfeitor ou não, e dá vamos dizer assim, algum esclarecimento sobre aquela entidade. Mas tem pessoas sim que querem. Poxa, você poderia colocar lá e tal, né? Para ver, eu queria saber, curiosidade que você falou. Claro que às vezes nem dá bola para isso, né? Nem liga, mas que existe pessoas assim procurando, tem. Por que cresce vamos dizer assim, grupos que trabalham aí, alguns destinados aí que tá aí nesses postos aí, que faz não sei o quê, que pede. Eles trabalham sobre dinheiro, pede dinheiro, e a pessoa pede colocar lá e os caras trabalham.
Mas que tipo de entidade espiritual que pode aparecer lá, né? Que revés que o cara vai querer agradar para receber dele? Você acha que os espíritos estão à nossa disposição para ficar dando um recadinho? Ou para vir, né? Então é falta total de estudo. Né? Uma coisa é você colocar o nome num grupo de radiação, porque ele desencarnou lá e tal, e ler o nome, e se houver necessidade, se o espírito tiver em condições, ou ele aparece ou aparece alguém no recado. É bem diferente do que nós estamos falando. O outro é essa evocação, venha falar comigo, não sei o quê, né? Venha esclarecer e tal. Se houver necessidade, ele vem espontaneamente, né? Precisando, então, mas tem mesmo sim, infelizmente existe. E é nisso que se proliferam esses médios aí, profissionais que dizem aí, né, que tá cheio aí de coisa aí. Baseado nessas incredulidades, nessas curiosidades dessas pessoas, às vezes com desejo escusos, que não sabemos o que é que tem interesses, né? Que ficam pedindo para evocar entes queridos, ou amigos, inimigos, e sei lá o que, né? Mas existe sim, claro que existe. Mas não é essa a nossa finalidade como espírita, né? O campo é muito vasto e objetivo, por demais, importante para cativar toda a nossa atenção. Até hoje, todos os nossos esforços tenderam para fazer o espiritismo entrar nesse caminho sério. Se essa nova obra, tornando-se ainda mais bem conhecido, puder contribuir para impedir que o desvie da sua destinação providencial, estaremos ampliamente recompensados de nossos cuidados e de nossas vigias. Não negamos que esse trabalho suscitará mais de uma crítica da parte daqueles a quem incomoda a severidade dos princípios, bem como dos que, vendo as coisas de outro ponto de vista, já nos acusa de querer fazer escola no espiritismo. Se fazer escola é procurar nessa ciência um fim útil e proveitoso para a humanidade, teríamos o direito de nos sentir envaidecidos com essa acusação. Mas tal escola não necessita de outro chefe que não seja o bom senso das massas e a sabedoria dos espíritos bons, que teriam criado sem a nossa participação. Olha que interessante, né, Felipe? Mas tal escola, né, no caso ali, ele está se referindo a praticamente toda a codificação espírita, que acusaram ele de criar uma escola, né? Não necessita de outro chefe que não seja bom senso das massas, ou seja, não foi Kardec que fundou o espiritismo, né? A mediunidade existe aí desde os tempos mais primórdios que se ouve falar. Então, se tiver o bom senso dessas massas que trabalham com a mediunidade e a sabedoria dos espíritos bons, ela teria se criado sem a participação do Kardec. Não precisaria dele, né? Não precisaria dele. Isso é interessante, né? Eis porque declinamos da honra de ter fundado, felizes de nos colocarmos sob sua bandeira. Olha aí o que você falou, né? Não aspirando senão o modesto título de propagador. Se for necessário, um nome inscreveremos em seu frontispício, Escola de Espiritismo Moral e Filosófica. E para ela convidaremos todos quantos têm necessidade de esperança e de consolações. Olha que bonito, né? Allan Kardec. O Livro dos Médiuns é um livro maravilhoso. Ali tira muitas coisas, né? Por exemplo, mais uma das falsas interpretações. Ficou sem áudio, Lelo. Opa, obrigado. Uma das interpretações que a gente dá errado, acho que é a frase do Chico Xavier, né? Que ele comenta que o telefone sempre toca de lá para cá e não daqui para lá, né? E eu sempre dou uma interpretação diferente para isso, porque daí o pessoal diz, não, então quer dizer que o espírito só vem se ele quiser, ele que liga para a gente, nós não podemos ligar para ele. E eu já uso uma interpretação diferente, porque eu acho que o que o Chico quis dizer é o seguinte, você pode ligar, mas se ele vai querer atender,
o espírito vai querer atender, tem a livre-arbítrio dele, tem toda uma questão também do controle da espiritualidade, se é o momento certo para que o espírito atender ou não, e no livro dos médiuns vem deixando totalmente claro isso, que a comunicabilidade do espírito não é só sentar na mesa e esperar vir o espírito ali que quer vir. Você também pode solicitar, né, a presença dele ali, e lógico, se a espiritualidade permitir, ele vai estar ali. Até dando um ganchinho, né, para quem vai estudar o livro dos médios, tem uma parte que diz assim: se você não evoca nenhum, você está sujeito a receber qualquer um. Mais ou menos assim, né? Não é assim que ele diz, né? Mas se você não seleciona quem. A questão é você selecionar quem que você quer evocar, né? Como que você quer evocar. Se você deixar aberto, você deixa tua casa, pode vir, pode entrar todo mundo aqui. Entende? E aquela questão de tocar de lá para cá, pode ser que ele toque de lá para cá, mas eu tenho que estar na minha sintonia aqui, na minha codificação ali no meu canal certo. É que nem fosse o rádio amador, né? Que você aperta aqui, você tem um canal X. Eu tô no canal X lá, eu ligo, eu falo, fulano, tá aí? Tudo bem, o outro pode estar ouvindo lá, mas eu tô aberto aqui naquele canal, aí ele pode. Eu falo, o Lelo Pereira, ou ele tá lá, então eu quero falar com ele, eu vou entrar aqui nesse canal, que eu sei que ele tá lá, né? Então pode ser que ele aquilo que você falou, eu acho perfeito. Vem de lá para cá, se ele puder, se tiver à disposição, no momento que ele quiser, na hora que eles quiserem, né? Que for propício. Mas você tem que estar no canal certo. Você tem que estar né? Tem que puxar o botãozinho lá do radinho amador lá, o canal X e tal, eu tô aqui, e o espírito tá lá no canal lá, falou, opa, eu sei que ele tá aqui, agora eu posso responder. Aí ele vai chamar lá, Lelo, você tá aí? Mas você tava ligado ali, né? Entendeu? Então pode ser que eu diria assim, ele toca do outro lado, mas você tem que estar. Senão não adianta nada. Eu falo, vai tocar o celular aqui, mas deixa meu celular desligado. Entendeu? Ele não tem meu número, não tá no grupo do WhatsApp. Se eu tô no grupo do WhatsApp, aí sim, né? Que ele sabe, opa, eu vou lá aqui que eu sei que eu tô aqui. Eu tô ouvindo ele falar tudo aqui, mas na hora que eu quiser, eu vou lá e dou o meu recado. É mais ou menos por aí o caminho da sintonia, né? Porque a resposta que pode ser que não seja simultâneo, não, né? Perfeito. É maravilhoso. Quem tiver a oportunidade, né, de ir, pelo menos fazer o curso, se não quiser seguir, né, num grupo mediúnico e tal, mas o conhecimento que traz o livro dos médios e todo esse desenvolvimento medianímico, como a nossa casa apresenta, é muito bom. Então, vamos passar para um próximo tema aqui. A Kardec vem trazer o seguinte tema, a bibliografia católica contra o espiritismo. Então, é uma nota da editora, é um periódico que foi publicado entre os anos de 1842 a 1889. É uma revista crítica das obras sobre religião, filosofia, história, literatura, educação e etc. Então, se o Pereira quiser dar continuidade para nós, fica à vontade, Pereira. Eu vou dar uma continuidade mais um pouquinho aqui. Então, vamos dar uma continuidade aqui. Até esse momento, o espiritismo não havia atacado, não havia sido atacado seriamente. Quando certos escritores da imprensa periódica, em seus momentos de lazer, se dignaram a ocupar-se dele, foi apenas para ridicularizá-lo. Trata-se de encher um rodapé, de fornecer um artigo a tanto por linha, não importa sobre que assunto, desde que a contagem dê certo. O cara tem que preencher aquela folha lá para publicar, então vamos colocar isso aqui, de e linha. não é diferente hoje em dia, Ou né? não, A claro gente que vê não. que às vezes acontece um fato, um acontecimento, aquele jornal que quer escrever primeiro, às vezes com notícia totalmente deturpada, com fonte deturpada, né? Mas o importante é escrever primeiro, né? Que era o que acontecia também na época, né? Ah, vou escrever, por mais, nem sei direito o que é o espiritismo, mas desde que caiba ali na coluna, então vou escrever. Porque hoje ainda é mais, porque hoje é mais a mídia tem outros grupos aí, né, online, então muitas coisas diferentes ainda. Naquela época o cara tinha que bater na prensa lá e fazer, ele tinha que preencher aquela folha. Senão como é que ele ia publicar? Ó, você tem essa aqui, você tem que preencher isso aqui para publicar o jornal amanhã, né? Então o cara arrumava um assunto lá e vamos colocar aqui, né? Ó, que nem ele faz a pergunta aqui agora. De que matéria tratar? Né? O jornalista lá, o cara, tratarei de tal coisa. Pergunta a si mesmo, o redator. Pergunta a si mesmo o redator encarregado da parte recreativa do jornal. Não.
é muito séria. E daquela outra? É assunto por demais repetido. O Kardec era fantástico, né? Ele ia colocando as coisas que... E é verdade isso, até hoje é assim, né? Eu vou colocar isso, então, não, isso aqui não dá, isso aqui não pode, isso aqui é político, isso aqui não sei o que e tal. Né? Inventarei uma autêntica aventura da alta sociedade ou da gente do povo? Nada me vem à mente nesse quarto de hora. E a crônica escandalosa da semana ainda está por fazer. Ah, tive uma ideia. Achei meu assunto. Vi em algum lugar o título de um livro que fala de espíritos. E há em toda parte gente bastante tola para levar isto a sério. Olha aí. Você vê, né? Que bacana. Vi em algum lugar um livro que fala sobre espírito. Nem leu, nem abriu. E aí já julgando as pessoas como tola, né? De acreditar nisso. Eu acho bacana o Kardec coloca como a outra pessoa, né? Ele escreve como se o outra pessoa estivesse falando, pensando, né? Ele entra no pensamento da pessoa e transcreve o texto, que é bem isso mesmo que acontece, né? E aí ele pergunta: que são os espíritos? Nada sei sobre o assunto, mas pouco me importa. Deve ser divertido. Para falar a verdade, eu não acredito absolutamente em espíritos, porque jamais os vi, e mesmo que visse, também não acreditaria, porque isso é impossível. Assim, nenhum homem de bom senso pode crer neles. Ou isto é lógico, ou não me conheço. Falemos, pois, dos espíritos, uma vez que estão na ordem do dia. Tanto esse assunto como qualquer outro deve tirar nossos caros leitores. O tema é muito simples. Não há espíritos. Não pode nem deve havê-los. Assim, todos que neles creem são loucos. Mãos à obra e fantasiemos a coisa. O meu bom gênio, meu bom gênio, eu te agradeço por essa inspiração. Tu me tira de um grande embaraço, pois nada há a dizer e preciso de meu artigo. Para amanhã, e dele não fazia a menor ideia. Aí o Kardec continua. Mas eis um homem sério que diz: é um erro brincar com essas coisas. Isto é mais sério do que você pensa. Não acrediteis que se trate de moda passageira. Essa crença é inerente à fraqueza da humanidade, que todas as épocas acreditou no maravilhoso, no sobrenatural, no fantástico. Quem imaginaria que em pleno século XIX, num século de luz e de progresso, depois de Voltaire, né, demonstrou tão bem que só o nada nos espera depois de tantos sábios que procuraram a alma e não encontraram. Ainda se possa acreditar em espíritos, em mesas girantes, em feiticeiros, em magos, no poder de Merlin, o encantador. Essas são personagens de lendas, né, célticas, no ciclo do rei Arthur. O encantador, na varinha mágica, na senhorita Lenormand, Maria Anne de Adelaide Lenormand, de 1741, famosa cartomante francesa, que também exercia, além de outras artes, a quiromancia. Seu renome permanece até hoje. Até nossos dias, há um tipo de baralho com seu nome. Só para vocês entenderem, né? E aí continua. Ó, humanidade, onde irás se eu não vier em teu auxílio, para tirar-te do lamaçal da superstição? Quiseram matar os espíritos pelo ridículo, e não o conseguiram. Longe disso, o mal contagioso faz incessantes progressos. A zombaria parece fazer-lhe recrudescer e, se não for posto um freio, em breve a humanidade inteira estará infestada. Considerando que esse meio, habitualmente tão eficaz, tornou-se importante, é tempo que os sábios interfiram
a fim de acabar com isso de uma vez por todas. As zombarias não são argumentos. Falemos em nome da ciência. Demonstraremos que, em todas as épocas, homens foram imbecis por acreditarem que houvesse um poder superior ao deles, que não tivesse em si mesmo todo o poder sobre a natureza. Provemos-lhes que tudo quanto atribui a forças sobrenaturais se explica por simples leis da fisiologia, que a sobrevivência da alma e o seu poder de comunicar-se com os vivos é uma quimera. E que é loucura acreditar no futuro. Se depois de ter dirigido 4 volumes de Boas Razões, eles não se convencerem, não nos restará senão lamentar a sorte da humanidade, que em vez de progredir, retrógrada a largo passo para a barbárie da Idade Média. Corre para a sua perda. Esse é uma questão interessante, né, Pereira? Porque às vezes a pessoa estuda, tá ali, tá claro, né, tá, tipo, mastigado, e a pessoa ainda, acho que ela se recusa a aceitar aquela verdade, né? Porque o Espiritismo tem essa, o Kardec colocou como filosofia, é assim, né? É de demonstrar a verdade através de perguntas e respostas, mas dentro da lógica, né? Tem que ter uma resposta lógica, né? Então a gente diz assim, poxa, eu sou espírito, tá, mas e daí quando eu morrer? Ah, quando eu morrer eu vou no hospital. Ah, mas eu posso conversar com ele? Aí você vai fazendo pergunta e resposta. Bom, isso acontece. Mas como é que eu posso provar que é o espírito? Foi assim que o Kardec começou a estudar espiritismo, né? Que era uma resposta inteligente, fazer uma pergunta que ninguém conhecia, tá? Opa, peraí, então é um ser que está comunicando. E aí você vai, pergunta e resposta, pergunta através de uma lógica. Bom, isso faz sentido. Nós sempre comentamos aqui outras vezes aqui, nós falamos assim, poxa, mas como nós comprovar que nós passamos por outras reencarnações? É só pela analisarmos pela justiça divina que eu estou falando. Se não houvesse sem reencarnação, se nós vivemos de outras vidas, Deus seria injusto. Não é aquela questão que nós já falamos aqui, daquela questão assim de por que uns nascem na opulência, na parte material, vamos dizer assim, em todas as facilidades, e outros sofrem nas maiores misérias, né? Se a gente colocar que nós nascemos, fomos criados nessa só existe a existência, aí não é bom, Deus é injusto. Não é verdade? Então aí vem essas questões, como aí o espiritismo ele tem essa, por isso que fala que é filosófico, que é filosofia, né? Que ele tem essa pergunta de responder, para puxa, isso faz sentido, isso tem essa lógica de eu acreditar que eu sou espírito que passei por essa experiência, se eu estou passando por essa experiência dolorosa hoje, porque alguma coisa lá atrás eu passei que agora eu tenho que aprender uma lição disso, tem que modificar, né? Então é aí que é a grandiosidade, né? E por isso que ele coloca, cara, ele coloca como filosofia mesmo, a filosofia espírita, com aspecto religioso, porque daí faz a gente acreditar em Deus. Como nós vamos acreditar num Deus vingador? Favorece um e favorece outro. Aí você vira ateu, né? Que a grande parte do ateísmo foi por causa disso. Há um Deus que o cara reza lá e ele vai lá e toca fogo e tudo lá, pega tudo lá e para os outros sofrimento. Né? Quando morrer eu vou para o inferno. Pô, mas e daí? Que é a eternidade, ficar interno, ou vou para um céu, ficar lá tocando harpa lá e ficar lá, isso não faz sentido nenhum isso, né? Então, e aí muitas pessoas, eu acho que não, por mais que a gente vai demonstrando essa lógica, ela tem que estar predisposta a receber a informação, né? Não adianta você ficar teimando com ela. Você fala, então tá, mas eu gosto de quando eu conversar com as pessoas, utilizar, eu já percebi que você também usa isso, dessas perguntas lógicas, né? Para fazer a pessoa despertar para acreditar. E ela vai, se ela não faz no momento, ela fala, peraí, tem sentido, né? De eu acreditar dessa maneira aqui, porque senão não explica como que eu explicaria essas misérias de algumas pessoas e as opulências de outro, e as facilidades que uns têm e outros não, né? Onde eu explicaria a justiça divina, né? Então aí, se a gente começa a utilizar esses argumentos, como Kardec utilizava, fica mais fácil de você convencer. Mas tem pessoas que não querem saber. Por mais lógico que seja, que mais colocado assim, eu falo, não, eu não acredito nada disso, não quero saber. Por isso que diz, né, que a verdade te libertará, né? Esse aí é o Figueiredo, né? Esse é famoso. E é o senhor Figueiredo. Guilherme Luiz Figueiredo, 1819, 1894. Cientista, escritor francês.
possa revelar suas verdadeiras intenções, porquanto o seu livro, tão pomposamente anunciado, tão elogiado pelos campeões do materialismo, produziu um resultado diametralmente oposto ao que esperava, né? Aquele foi esse Figueira aí, nós acho que já falamos sobre ele, né? Ele é bastante polêmico. Mas é interessante a gente pegar essa frase, né? Aí o que Kardec trouxe aqui do Figuier, vou voltar aqui 2 slides só para ler bem certinha a frase. Ó, que o senhor Figuier possa revelar suas verdadeiras intenções, porquanto seu livro, tão pomposamente anunciado, tão elogiado pelos campeões do materialismo, produziu um resultado diametralmente oposto ao que esperava. Vê que interessante, porque também ele tem que se levar em consideração o momento que você lança alguma coisa, né? E eu fico imaginando assim, o preparo que a espiritualidade teve, né, para que Kardec assumisse essa missão da codificação espírita, né, porque até então existia, sim, com certeza existia as comunicações espíritas, mas de uma forma totalmente que cada um fazia do seu jeito. O ponto exato na época, né, ali na época que era do iluminismo, onde as pessoas já pensavam, já estavam com uma mente mais aberta e principalmente mais revoltada com a igreja ortodoxa, que era muito além de ser materialista, era muito fechado, né? Não te deixava essa questão de pensamento. Então, o momento que o Espiritismo surgiu era o momento certo para ele ter surgido. Porque se ele surge ali, vamos imaginar, 200 anos antes, né? Talvez não tivesse essa propagação que teve, né? Porque, digamos assim, que ainda estava na Inquisição, acabando a Inquisição, né? A Inquisição onde que mandava para fogueira, tanto é que queimaram o livro também, né? Então existia tudo isso já, mas só que existia uma revolta já cultural, e a França era o lugar certo, né? Então estava fervilhando essas ideias novas, tudo, né? O pessoal estava querendo ver alguma coisa, porque não dá para aguentar mais aquilo, de os caras chegar lá e mandar queimar uma pessoa, porque a pessoa falou isso, entende? Se você não era contra a igreja, vai para fogueira, queimava, né? Queimaram os livros dos espíritos, inclusive, na Espanha, né? Quer dizer, em alguns países ainda existia e era forte a Inquisição. Você imagina a força que tinha esses pessoal aí, esses padres, esses bispos daquela época lá, né? Então, como você falou, eles surgiram no momento certo mesmo, aonde que a pessoa estavam buscando, já estava ali, querendo alguma coisa diferente para satisfazer a curiosidade, né? Então, falou, opa, tem que... Aí eles se agarraram, né? Por isso que propagou rapidinho, né? Aí vem alguém e fala alguma coisa assim que tem uma certa lógica. Poxa, vai que vai, né? Mas eis que surge um novo campeão que pretende esmagar o espiritismo por outro meio. Data do senhor Georges, ele está falando de outro agora, ó, do senhor Georges Gandhi, redator da Bibliography Catholic, atirando-se num corpo a corpo em nome da religião ameaçada. E vejam só, a religião ameaçada por aquilo que chamais de utopia. É bem o que eu estava falando, né? Tendes, pois, bem pouca fé em tua força. Acreditais assim na sua vulnerabilidade, desde que temeis que as ideias de alguns sonhadores possam abalar os seus fundamentos. Assim considerais esse inimigo deveras temível para atacá-lo com tanta raiva e furor. Obtereis resultado melhor que os outros? Duvidamo-lo, já que a cólera é má conselheira. Se conseguir amedrontar algumas almas timoratas, não receiais acender a curiosidade no maior número de outras, pergunta, né? Porque Kardec sempre trazia essa questão, né, que um dos maiores propagadores da doutrina foram os caras que atacavam ela, né? Olha, eu vou dizer para você aqui, no Brasil, não vou falar o nome aqui, mas teve um certo padre uma vez aí que vivia falando direto, né? Isso é não sei o quê. Aí dá a impressão assim que estava atacando tudo esses princípios. Mas quando ele falava aquilo, né, que acontecia, esses fenômenos aí de mediunidade, de coisas assim, ele vinha e falava, né? Aí, assim, quando ele falava isso, pelo contrário, as pessoas ficavam curiosas e estudavam o assunto. E sempre foi assim, né? Aquela história de que o cara coloca lá um cartaz de ponta-cabeça na propaganda, no poste, já viu aquilo lá já? Não leia isso. Todo mundo vai lá e lê, né?
Porque é proibido, proibido. Quando fala que é proibido, então aí que a pessoa vai querer ler, né? Vai querer... Não leia isso aqui e tal, que é proibido. Eu já vi isso aí. Uma época surgiam alguns anunciantes que faziam isso. As pessoas tinham lá até o detalhezinho. Por que esse cara está querendo dizer? Por que é proibido, né? Então é bem nisso mesmo, nesse sentido, né? Faz parte do ser humano, né? Por que estão falando tanto disso, né? Que você fica em voga, né? Fica aí, pô, aqui estão falando tanto dele. Alguma coisa deve ter ali. Vamos estudar, vamos ver isso aí. E olha, ele continua, ó. Julgai pelo fato seguinte. Numa cidade que conta com certo número de espíritas e com alguns grupos íntimos que se ocupam das manifestações, um pregador fez certo dia um sermão virulento contra o que chamava a obra do demônio, pretendendo que só este vinha falar nessa reunião satânica, cujos membros estavam todos notariamente votados à danação eterna. O que aconteceu? Desde o dia seguinte, bom número de ouvintes se pôs em busca de reuniões espíritas, que eu falei, pedindo para ouvir os diabos falarem, curiosos de saber que eles iriam. Porque tanto você tem falado que a gente se familiarizou com o nome, que já não incute medo. Ora, nessas reuniões, eles viram pessoas sérias, honradas, instruídas, orando a Deus, coisa que nunca faziam desde a primeira comunhão. Pessoas que acreditavam em sua alma, em sua imortalidade, nas penas e recompensas futuras, trabalhando para se tornarem melhores, esforçando-se para praticar a moral do Cristo, não falando mal de ninguém, nem mesmo dos que lançavam anatemas. Então, aquelas criaturas compreenderam que se o diabo ensinava tais coisas, é que se havia convertido. Quando os viram tratar respeitosa e piamente com seus parentes e amigos mortos, que lhes prodigalizava consolação e sábios conselhos, não puderam admitir que tais reuniões fossem sucursais do Sabá. Aí vem ali a explicação do Sabá, né? Sábat, ou Sabá, né? Que das bruxas, também referindo-se como sábado das bruxas, e os nomes dados a uma reunião daqueles que praticavam bruxaria e outros rituais associados. E solamente ligado a Sabá por confissão antissemitismo, né? Fossem sucursais do Sabá, considerando-se que não viram caldeiras, nem vassouras, nem corujas, nem gatos pretos, nem crocodilos, nem livros de magias, nem trípode, nem varinhas mágicas ou quaisquer outros acessórios de feitiçaria, nem mesmo a velha de queixo e nariz aduncos. Também quiseram conversar com sua mãe, ou sua mãe, outro com o filho querido, parecendo-lhes difícil ao reconhecê-los, que essa mãe e esse filho fossem demônios. Essa questão da comunicação dos espíritos é interessante, né? Porque para algumas linhas religiosas é o demônio que está ali. Só existe o santo e o demônio, né? O demônio que está ali. E aí o que acontece? Kardec vem trazendo ali, traz até uma sátira, né? Ele vem assim, então tem algumas comunicações que a gente, se é só o demônio, algumas comunicações que a gente recebe, então o demônio está melhorando, está ficando uma pessoa boa, porque tem umas comunicações que são muito boas. E era interessante, como que nem a gente já trouxe, a forma como ele ia quebrando essas afirmativas, né? Pela lógica. Se é só o demônio, como pode o demônio dar uma comunicação instrutiva dessa forma? Bonzinho, né? Esse demônio é bonzinho. Felizes por terem a prova de sua existência, certeza de reencontrarem no mundo melhor. Perguntaram-se com que objetivo haviam querido amedrontá-los, suscitando-lhes reflexões que jamais tinham imaginado. O resultado é que gostaram mais de ir ali, onde encontravam consolações,
do que dos locais em que era amedrontado. É isso que eu estou falando, né? Isso que a gente, lógico, né? A igreja chega lá e, você não faz isso, moleque, você não vai para o inferno, não sei o quê, sabe aquela história assim? Aí chega lá e fala, mas não é bem assim, né? Então, vamos estudar um pouquinho mais aqui, por que eu vou ficar indo lá, né? Como vimos, esse pregador enveredou-se para o caminho errado, sendo o caso de se dizer, mais vale o inimigo do que o inimigo, que é um amigo incompetente. O senhor George Gandhi, né, espera por ser mais feliz, pergunta, né? Nós citamos textualmente para edificação dos nossos leitores. E aí fica o texto do George, então, para o próximo sábado, né? Vamos ver o que ele vai escrever aí. Não perca, pessoal. Quem está nos ouvindo aqui agora tem que assistir o próximo estudo. Bacana, né, gente? Bem bacana mesmo. Olha, tantas reflexões que a gente faz, né? É uma horinha que a gente fica aqui, mas faz a gente refletir bastante, né, sobre a filosofia, a doutrina espírita, sobre a mediunidade, né? Sobre o cristianismo, né? Sobre o ser cristão, né? Então, olha aí só, tantas coisas, né, gente? Encerramos, então? Isso deu nosso horário. Então, tá bom. Então, pessoal, tá aí a nossa reflexão de hoje, nosso estudo da obra. Hoje ele falou bastante sobre as questões ligadas à mediunidade. Então, vamos aproveitar esses instantes para agradecer, como sempre, e jamais podemos esquecer, de agradecer a Deus por nos conceder essas oportunidades reencarnatórias, aonde temos podido ter contato com essa filosofia, com essa doutrina tão reveladora que é o Espiritismo, que vem assim, tirando-nos o véu da ignorância do mundo espiritual, fazendo que assim possamos praticar, exercer o Evangelho, os ensinamentos evangélicos, onde diz que fora da caridade não há salvação. Mas para fazermos a caridade a nós mesmos e àqueles que estão ao nosso redor, precisamos conhecer. Por isso a importância desse estudo, dessa reflexão, para entendermos que somos seres espirituais, estagiando no mundo terreno, espiando, aprendendo, para podermos evoluir. E assim, esse nosso agradecimento a todos os amigos da codificação, Allan Kardec, aos amigos, a Jesus, que veio cumprir o Consolador prometido, que ia trazer esta revelação do mundo espiritual. Obrigado, amigos, por nos deixar esses ensinamentos. E assim, ciente da presença de todos esses amigos espirituais de Jesus, na sintonia divina, vamos vibrar para toda a nossa humanidade, para todos os nossos povos. Vamos vibrar harmonia, equilíbrio, paz, para que possamos mais rapidamente possível reencontrar o caminho da nossa evolução, que as nossas vibrações alcancem, principalmente aqui, que têm hoje como missão, como experiência, o poder no mundo terreno, no nosso país, para que eles possam se despertar da importância da espiritualização, dessa relação com o mundo espiritual, que possa assim quebrar um pouco dos materialismos, que hoje está muito
muito forte no nosso planeta, principalmente no nosso país. Que a nossa vibração já alcance o coração desses irmãos. E assim, deixamos o nosso sentimento de amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, amigos espirituais, por mais esta oportunidade que tivemos de estudo. Que assim seja.